Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando os trabalhos com eletricidade e equipamentos domésticos, né? Principalmente equipamentos domésticos nessas 2 primeiras semanas, a gente vai hoje resolver o exercício que ficou para estudo na semana passada, né? Vocês tiveram 2 atividades para fazer na semana passada, uma delas verificar os equipamentos domésticos elétricos e eletrônicos, né? Verificar tensão, potência, frequência, corrente, para se familiarizar com os aparelhos, e também um exercício, um problema para cálculo de algumas variáveis físicas, né, envolvendo o aparelho eletrodoméstico. Então o exercício era o seguinte: considere um forno de micro-ondas com as seguintes características nominais: tensão 220 volts, então ele tem que ser ligado numa tomada de 220 volts, né? Potência 1350 watts e frequência de 60 Hz, então ele tem que ser ligado também numa tomada que tem uma rede com corrente alternada em 60 Hz de frequência. E são 3 perguntas feitas sobre este micro-ondas, né? Primeiro, qual o valor da corrente elétrica, então a questão aqui, corrente elétrica, de entrada no aparelho quando a potência é máxima. Tá? Então quer saber corrente elétrica, lembra lá que corrente está ligado com fluxo de cargas elétricas, né? Então qual a quantidade de cargas elétricas por tempo que está entrando no aparelho. Segunda questão, se ele for usado por 15 minutos por dia, esse micro-ondas, qual a energia consumida em um mês, em quilowatt-hora? Tá? Então mais ou menos aí cada pessoa de casa esquenta ali a comida 1 minutinho, 30 segundos, 2 minutos, então supondo que no total dá 15 minutos por dia, quanto que ele vai consumir de energia em 30 dias. E considerando a corrente formada pela movimentação de elétrons, quantos elétrons passam pela entrada do circuito a cada mês? Tá? Então se essa corrente elétrica aqui de cima, que foi calculado for formada por elétrons, lembra que a corrente elétrica pode ser formada por qualquer tipo de carga, né? Pode ser cargas positivas, podem ser íons, podem ser moléculas polarizadas, enfim. Mas o convencional e o mais comum é a gente trabalhar com elétrons, com movimentação de elétrons. Então, quantos elétrons passam pela entrada do circuito a cada mês? E tem 2 observações. Primeiro que a carga elementar de cada elétron vale E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, é a carga de cada elétron. E a observação 2, para o cálculo da carga ser dado em coulombs, como está aqui em cima, a corrente precisa estar em ampere e o tempo em segundo. Então vamos lá resolver rapidamente. Eu vou ser bem breve novamente, né? E aí vocês podem pausar e ficar pensando sobre as questões que tiverem dúvidas e aparecer no atendimento também. Então, os valores nominais do micro-ondas: tensão 220, potência 1350 watts e frequência 60 Hz. A primeira pergunta: qual o valor da corrente elétrica de entrada no aparelho quando a potência é máxima? Então ele quer saber a intensidade da corrente elétrica, I. Tá? Só que ele fala uma coisinha aqui que não tinha aparecido nas informações aqui de cima, né? Quando a potência é máxima. O que é potência máxima? Se vocês verificarem no aparelho de micro-ondas, dá para você regular a potência, colocar ele para esquentar mais ou menos, né? Para trabalhar com um aquecimento maior ou menor. Por exemplo, quando ele vai descongelar uma comida, geralmente ele fica com uma potência bem baixa, porque ele não quer tostar a comida, ele só quer descongelar, né? Ele não quer nada, né? A gente que quer, né? Enfim, mas então o que é potência máxima? É essa potência que vem indicada aqui no aparelho. Se você olhar lá no aparelho micro-ondas, 1350 watts é a potência máxima que ele pode utilizar para aquecer os alimentos, tá? Bom, a relação entre potência, tensão e corrente, já que são os valores que a gente tem aqui em cima, potência, tensão e frequência, né? Quando eu quero calcular a corrente, eu posso usar essa relação aqui da aula passada. Potência é igual a corrente vezes tensão. Eu tenho o valor da potência máxima, que é o que ele está pedindo aqui, 1350. Tenho o valor da tensão, 220 volts, então eu acho a corrente, né? Direto, sem muito problema. Isolo aqui a variável corrente elétrica.
esse U da tensão que estava multiplicando passa para o denominador. Então fica P sobre U. 1350 por 220, 6,14 amperes. Tá? Sem segredos, vou passar para o próximo. Qualquer coisa vocês pausam aí. Pausem e verifiquem. Bom, se ele for usado por 15 minutos por dia, esse micro-ondas, qual a energia consumida em um mês, 30 dias, em quilowatt-horas? Perceba que ele já deu a unidade de medida da energia que ele quer, né? Então vamos lá testar. Primeiro, relação entre energia e potência e tempo, a gente viu também na aula passada. Então, energia é a potência do aparelho vezes o tempo que ele fica em funcionamento. No caso aqui, 1350 watts, que é a potência que foi informada pelo fabricante, vezes o tempo que ele fica ligado. Quanto tempo? 30 dias de 15 minutos. Né? Então ele fica ligado 30 dias de 15 minutos com essa potência de 1350 watts. Eu coloquei as unidades de medida aqui para ficar bem claro que a gente está trabalhando com watts e minutos. E ele pede a energia em quilowatt-hora, que é o mais comum para questões de energia residenciais. Então vamos passar para quilowatt-hora. 1350 watts vale quantos quilowatts? Bom, lembra que o K vale 1000, então é 1000 vezes menos, né? Então se aqui era 1350, aqui é 1,350. Tirei 3 casas aqui. Tá? Para quem tem dificuldade com essas conversões, faz uma regra de 3. 1 kW são 1000 watts. Então, quantos quilowatts serão 1350 watts? Tá? Dá para fazer uma regra de 3 assim. E o tempo que estava em minuto, eu preciso passar para hora. Então, 15 minutos são quantas horas? São 15 por 60 horas. Também, para quem tem dificuldade com conversões, faz uma regra de 3 no cantinho. 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas vai ter 15 minutos? Tá? Então isso vai dar 15 por 60, que dá 0,25, né? 0,25 horas. Então, 1,350 kW vezes 30 vezes, né? 30 dias, que fica ligado 0,25 horas esse micro-ondas. Então dá 10,125 kWh. Então a potência que ele consome é um pouco mais que 10 kWh, 10,1 kWh em um mês. Tá? Para efeito de aproveitar aqui a questão, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, a energia é calculada em joule. Tá? Então o padrão internacional é medir energia em joule, não em kWh. Mas para residências fica mais fácil a gente usar kWh, assim, 10 kWh do que o número em joule. Vamos ver por quê, né? Então eu vou calcular também essa energia em joules. Para calcular em joule, o tempo tem que estar medido em segundo, que é o padrão internacional, e a potência em watt, tá? Não em kWh, né? Tem que ser watt segundo. Então, fazendo em watt segundo, 1350 potência, né? 1350 watt, que foi o que já estava dado. 30 dias, quantos segundos por dia? 15 minutos, né? Cada minuto tem 60 segundos, então 15 vezes 60 segundos por dia. Esse valor dá 1350 vezes 30 vezes 900, dá 3,645 vezes 10 elevado a 8. Aqui o 8 ficou grande, mas é 10 elevado a 8. Então, reparem, se eu for medir em joule essa energia do micro-ondas, vai dar 3 vezes 10 elevado a 8, né? 10 elevado a 8 são 100 milhões. Então vai dar um número muito grande para a gente lidar com o dia a dia em casa. É mais fácil lidar com 10 kWh. Meu micro-ondas gasta mais ou menos 10 kWh de energia, do que falar em 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? Enfim, depois eu corrijo esse 8 aqui no arquivo que eu vou deixar no Moodle. Beleza? E a questão 3. Considerando a corrente formada pela movimentação de elétrons, quantos elétrons N passam pela entrada do circuito a cada mês? Fala que a carga de cada elétron é 1,610 a menos 19 coulombs e que, para trabalhar com coulombs, a corrente precisa estar em ampere e o tempo em segundo, que é o sistema internacional, né? Essa questão é a mais chatinha, né, das 3. Como que a gente pode resolvê-la por enquanto? Eu sei que corrente é quantas cargas passam num circuito por tempo, né? A gente falou disso na aula passada.
qual a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo em uma parte do condutor, em uma parte do circuito. No caso aqui ele está falando da entrada do circuito, né? A corrente a gente já calculou no item 1, né? E o tempo a gente também tem, porque é um mês, né? A cada mês. A gente já calculou o tempo também no item 2. Então aí dá pra gente achar a carga total que passa no circuito. Tá? Lembrando que ele não está perguntando qual a carga total, ele está perguntando quantos elétrons. Só que se eu souber a carga total que entrou no circuito, eu sei qual é a carga de cada elétron e consigo saber quantos elétrons entraram no circuito, né? Então aqui essa informação da observação 2, a unidade de medida de corrente está relacionada com a unidade de medida de carga e de tempo. Se a corrente estiver em ampere, a carga tem que estar em coulomb e o tempo tem que estar em segundo. Tá? Então vamos lá, como eu quero saber o valor da carga, passo o tempo para o numerador do outro lado, né? I vezes ΔT. Corrente a gente já calculou, 6,14 amperes. E o tempo a gente também calculou no outro item, 15 minutos por dia, cada minuto com 60 segundos, porque o tempo tem que estar em segundos. Vezes 30 dias no mês, né? Eu vou ter uma carga de 165.780 amperes segundo, que é o mesmo que 165.780 coulombs de carga. Então reparem, cada elétron tem bem pouquinho carga, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é 0,000018 zeros até chegar no 1 aqui. E a carga total que entra nesse micro-ondas, que passa pela entrada do micro-ondas, é de 160.000 coulombs. Então, haja elétrons para dar toda essa quantidade aqui. Vamos calcular então. Procedimento mais simples, uma regra de 3. Se um elétron tem carga de 1,6 10 a menos 19 coulombs, quantos elétrons, N elétrons, né? Quantos elétrons vão dar essa carga total que entrou no circuito de 165.780 coulombs? Tá? Regra de 3. Só resolver. N vezes 1,6 10 a menos 19, 165.780 vezes 1. Né? E vai ficar isso, né? 165.780 dividido por 1,6 10 a menos 19. Tem várias formas de resolver quando tem potência. O que eu fiz aqui nesse exercício, nesse exemplo? Dividi os 165.780 por 1,6. E deixei o 10 a menos 19 aqui embaixo, tá? Aqui ele ficou de ladinho, mas ele está embaixo. Então, 165.780 dividido por 1,6 deu 103.612,5. Dividido por 10 a menos 19, que já estava lá embaixo. E agora eu posso subir esse 10 a menos 19, eu acho mais fácil assim. Você pode tirar ele do denominador e colocar no numerador, trocando o sinal do expoente. Então, 103.612,5 vezes 10 a mais 19. Ajustando o número, é comum, quando a gente usa a notação com potência de 10, também chamada de notação científica, a gente tem por padrão deixar um número só antes da vírgula, e não 6 números antes da vírgula, 6 algarismos, né? Então eu vou passar a vírgula que está aqui entre o 2 e o 5 aqui para o 1. Então eu vou diminuir 1, 2, 3, 4, 5 casas. Se você diminuir o número 5 casas, você tem que aumentar o expoente em 5 vezes, né, mais 5, para poder manter o mesmo número igual, né? Senão passa a ser um número diferente. Então 1,036125 vezes 10 a mais 24. Também não vou usar essa precisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, porque a gente não tem essa precisão nesse exercício. Então vou aproximar aqui para o 36, parar aqui em 4 algarismos. 1036, 4 algarismos já está bom. 1036 vezes 10 a 24 elétrons. Então olha quantos elétrons passaram por esse circuito nesse mês, né? Só no micro-ondas. 10 a 24 é muita coisa, né? Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, sei lá. Já me perdi. Mas é muito elétron, né? Bom, um detalhe para acabar é que por que eu aproximei aqui para 4 algarismos? 1,036 e não deixei aqui 36125. Porque se a gente volta lá no começo do exercício, os dados que a gente tinha aqui em cima, ó,
tinha quantos algarismos? A tensão tinha 3 algarismos, a potência tinha 4 algarismos e a frequência tinha 2. Então o máximo que eu tinha de informação era 4 algarismos. Então qualquer coisa que eu colocar no resultado com mais do que 4 algarismos, eu estou inventando uma precisão que não existe. Tá? Então por isso que eu segurei lá no 4 com 4 algarismos. Cadê? Aqui. Tá? 1, 0, 3, 6 vezes 10 é 24. Tá? É isso então, bons estudos e até semana que vem. Qualquer dúvida, apareçam nos atendimentos.